Algumas histórias começam com "era uma vez", mas Odette nunca acreditou em contos de fadas, o que tornava bastante irônico o fato de ela estar prestes a salvar um rei disfarçado e conquistar o seu amor para sempre. Dizem que o mais pequeno ato de bondade pode mudar um reino. No fim das contas, a bondade de Odette mudaria o próprio rei, derretendo o seu coração de guerreiro e abrindo-o para o amor. Tudo começa com a neve que caía forte e rápida, enquanto Odette subia a estrada sinuosa em direção ao castelo do rei Alfa. O pacote da aldeia pesava nos seus braços. Especiarias caras que o chefe de cozinha a enviara buscar, convencido de que o seu governante regressaria a qualquer momento e exigiria um banquete digno do seu regresso à casa. "Para o festival de inverno?", disse o cozinheiro, com os olhos brilhantes de esperança. "Ele voltará para as celebrações. Acredite no que digo." Odette duvidava disso. A guerra tinha terminado apenas 2 meses antes. Mesmo que o rei Hoven tivesse deixado a frente de batalha imediatamente, a viagem desde lá levaria tempo. Era mais provável que ele ainda estivesse a proteger as fronteiras, garantindo que o inimigo estivesse realmente derrotado. O vento aumentou de forma tão forte que lhe roubou o fôlego. A nevasca sobre a qual os anciãos da aldeia haviam alertado estava a chegar mais rápido do que o esperado. Se ela não chegasse ao castelo logo, seria pega no pior da tempestade. Mas um som cortou o vento uivante. Baixo, dolorido, errado. Odette parou de ouvir. Lá estava ele novamente. Um gemido quase perdido sob a tempestade. Colocando o pacote no chão, Odette avançou pela neve em direção ao som. A 20 passos da estrada, ela encontrou-o. Um enorme lobo prateado estava caído numa vala, com uma pata dobrada num ângulo anormal. Mesmo meio enterrado na neve, ela podia ver o tamanho dele. Facilmente 2 vezes maior do que qualquer lobo natural. Tinha de ser um metamorfo. A maioria deles tinha ido lutar ao lado do rei, usando as suas formas animais para virar a maré da batalha. "Oh não", sussurrou ela, ajoelhando-se ao lado dele. "Consegues ouvir-me?" Os olhos do lobo se abriram, cinza claros, vidrados de dor. A sua respiração era superficial e difícil. O sangue emaranhava o pelo prateado ao longo do seu lado. Mas foi o ferimento no ombro que fez o estômago dela se contrair. A carne à volta dela tinha ficado preta, espalhando-se como tinta e água. Veneno, a marca registrada do inimigo, armas revestidas de veneno que impediam a cura dos metamorfos. Este soldado tinha viajado sabe-se lá, até onde, a caminho de casa, apenas para desmaiar à vista do castelo. Há quanto tempo estava ali deitado? Odette olhou para o céu. A neve caía agora mais forte, o vento uivava. Em mais uma hora, talvez menos, a nevasca la atingiria a sua força máxima. Qualquer um que fosse apanhado lá fora congelaria até a morte. Mimou um metamorfo. Ela olhou para o lobo, para aqueles olhos cinzentos que se apagavam. Ele passou 6 anos a defender o seu reino. Lutou para que ela pudesse viver em segurança dentro destas paredes. Sacrificou tudo enquanto ela levava uma vida confortável como criada do palácio. E ela ia deixá-lo aqui para morrer. "De jeito nenhum", murmurou Odette. Ela deixou as especiarias onde estavam e se abaixou sobre o lobo. Ele era enorme. Devia pesar pelo menos o mesmo que ela, talvez mais. Mas 6 anos carregando roupa suja, esfregando pisos e carregando suprimentos pelas escadas do castelo a tornaram mais forte do que parecia. Apoiando as pernas, ela colocou os braços debaixo dele e o levantou. O lobo choramingou. "Desculpe", ela ofegou. "Sinto muito, mas temos que ir embora." Ela o colocou sobre os ombros, o peso dele pressionando como uma avalanche, os joelhos quase cedendo. O castelo se erguia na colina acima, impossivelmente distante. Um passo, depois outro. O vento rasgava a capa dela, jogando neve em seu rosto. As pernas dela doíam, os ombros ardiam. O lobo era um peso morto nas costas dela, o sangue quente dele encharcando o vestido. "Não consigo fazer isto", pensou ela enquanto tropeçava, quase caindo. "É muito longe." Mas o lobo tinha chegado muito mais longe. Tinha atravessado um reino inteiro, ferido e envenenado, tentando chegar a casa. Tinha passado 6 anos enfrentando horrores que ela não conseguia imaginar. Tudo para manter pessoas como ela em segurança. Ela devia-lhe isso. Todos deviam. Odette cerrou os dentes e continuou a andar. Capítulo 1. Odette irrompeu pela entrada dos empregados, deixando cair neve e lama no chão de pedra imaculado.
A sua respiração era ofegante, o cabelo colado ao rosto. Sangue, que não era dela, manchava o seu vestido. Odette. A voz da Madame Bouer poderia ter congelado o fogo. Que gentileza da sua parte se juntar a nós. 2 horas atrasada. A equipa da cozinha congelou. Todos os olhos se voltaram para ela. A chefe era alta e severa. O seu cabelo cinza-ferro estava puxado para trás com tanta força que parecia esticar o rosto. Madame Bouer, sinto muito. A perna de Odette tremia. Encontrei um metamorfo ferido na estrada, envenenado. E eu... Desculpe, mas como isso é mais importante do que as instruções explícitas do chefe de cozinha? Bouer perguntou, com os lábios finos curvados. Ele teria morrido. A voz de Odette falhou. O curandeiro disse isso. Certamente isso tem prioridade sobre... Silêncio. Ninguém pediu a sua opinião sobre o que os nossos soldados merecem ou não, menina. Bouer retrucou. Você tem um trabalho. Faça-o. Saiba o seu lugar ou não manterá o seu próximo emprego. A cozinha ficou em silêncio enquanto a injustiça queimava no peito de Odette. Madame Bouer não se importava. Os guardas também não tinham ajudado. Ninguém se importava com os soldados que sangraram por eles. A menos que fosse conveniente. Esses metamorfos lutaram por nós, disse Odette baixinho. Eles merecem melhor do que... Você está dispensada. Com efeito imediato. Bear apontou bruscamente para a porta. O quê? Odette engasgou-se. Ouviste-me? Disse Bouer. Sai. Quero que saias dentro de 1 hora. Odette olhou freneticamente para Liv e Rosie, perto das bacias de lavagem. Elas pareciam horrorizadas, mas não se atreveram a falar. Mas a tempestade, protestou ela, está a piorar. Não posso esperar até... Devias ter pensado nisso antes de brincar aos heróis. A expressão de Bouer era fria. Agora sai. A garganta de Odette ardeu. Trabalhou aqui durante 6 anos. 6 anos. E foi assim que tudo acabou. Chegou ao seu pequeno quarto antes que as lágrimas caíssem. Tudo o que ela possuía cabia em uma única mala. Um vestido extra, o pente da mãe, algumas moedas. 6 anos. E isso era tudo o que ela tinha. Uma batida suave. Liv entrou pela porta. O rosto redondo dela estava marcado pela preocupação. Aquilo foi cruel, mesmo para Bouer. Ela estava no seu direito. Eu estava atrasada. Você salvou a vida de um soldado. Bouer não se importa com isso. Odette enfiou o vestido na mala. Os guardas também não. Nem sequer me ajudaram a carregá-lo. Liv ficou ali parada, a ver-me a lutar. A expressão de Liv vacilou. Simpatia misturada com algo mais duro. Eu sei que não está certo, mas Odette, você tem que cuidar de si mesma. Os tempos estão difíceis. Para onde você vai? Como vai sobreviver à tempestade? Então, eu deveria tê-lo deixado para morrer. O metamorfo pode não sobreviver de qualquer maneira. A voz de Liv era gentil, mas firme. E de que adianta se morrer de fome ou de frio? Ajudar os outros é o que faz este mundo valer a pena. As mãos de Odette tremiam enquanto ela amarrava a bolsa. Se todos nós apenas cuidarmos de nós mesmos, qual é o sentido de tudo isso? Liv ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Escuta, não pode sair nesta tempestade. Esconde-te com o curandeiro Chiron até que ela passe. Ele não te mandará embora. Ela colocou um pacote nas mãos de Odette. Pão e queijo. Reza para que Bouer não venha procurar, ou ela mandará te jogar nas masmorras por invasão. Odette a abraçou com força. Obrigada. Apenas permaneça viva, sussurrou Liv. E fique longe de Giz. Aquele é um espião do observador. 10 minutos depois, Odette saiu pela porta lateral e entrou na tempestade. O vento tinha aumentado, transformando a neve em agulhas horizontais. Ela apertou o manto e correu em direção ao brilho quente da cabana de Chiron. O curandeiro abriu a porta antes que ela pudesse bater. Eu imaginava se você acabaria voltando para cá. Entre, criança, antes que você congele. O calor da cabana a envolveu como um abraço. Odette relaxou com alívio, mas imediatamente se sentiu culpada. Desculpe incomodá-lo. Madame Bouer me demitiu e não tenho para onde ir até a tempestade passar. Demitiu-te por salvar uma vida? Chiron abanou a cabeça. Aquela mulher tem um coração de pedra. És bem-vinda aqui pelo tempo que precisares. Como ele está? Odette olhou para a mesa de exame onde o lobo prateado estava deitado,
ainda inconsciente. Estável. O veneno está a sair lentamente, mas ele vai sobreviver. Kieran dirigiu-se às suas prateleiras de ervas com facilidade experiente. Na verdade, eu precisaria da tua ajuda. Estas mãos velhas já não são tão firmes como antes, e essa ferida no ombro precisa de ser limpa adequadamente antes de eu poder suturá-la. Claro. Odete pousou a sua bolsa e dirigiu-se para o lavatório, esfregando as mãos até ficarem limpas. Diga-me o que precisa. Kieran orientou-a na preparação de uma pomada. Hortelã para refrescar, confrei para curar, selo dourado para extrair o veneno. O trabalho familiar acalmou os seus nervos. Pelo menos aqui ela podia ser útil. A respiração do lobo estava mais profunda agora, mais regular. Odé ajoelhou-se ao lado da mesa e cuidadosamente afastou o pelo ensanguentado ao redor do ferimento no ombro. A escuridão havia recuado um pouco, o que Kieran disse ser um bom sinal. Vou limpar isso agora, murmurou ela para o lobo inconsciente, da maneira que Kieran lhe ensinara. Pode arder, desculpe. Ela trabalhou devagar, com cuidado, limpando o sangue seco e os detritos. O ferimento era profundo, mas não parecia estar a alastrar. Quando ela pegou em ligaduras novas, o corpo do lobo de repente ficou tenso. Ela trabalhou devagar, limpando cuidadosamente o ferimento. A respiração do lobo tinha ficado mais estável, mais profunda. Um bom sinal, disse Kieran. Vou à cave buscar suprimentos, disse a curandeira atrás dela. Não demoro nada. A porta dos fundos fechou-se com um clique. Odete ficou sozinha com o lobo. Ela mergulhou o pano na bacia de água e torceu-o. As suas mãos estavam mais firmes agora. O ritmo familiar de cuidar de feridas, acalmando os seus nervos à flor da pele. Pelo menos aqui ela podia ser útil. Pelo menos o corpo do lobo ficou rígido sob o seu toque. Odete congelou. Calma, sussurrou ela. Você está seguro. A sua luz floresceu sob o pelo prateado dele. Não era a luz do fogo, nem o brilho de uma lanterna. Era algo completamente diferente, pálido e cintilante como o luar líquido. Ondulava pelo corpo dele em ondas, e o pelo começou a recuar. Odete tropeçou para trás, batendo com a anca na borda da mesa, o coração a martelar contra as costelas. O que estava a acontecer? A luz ficou mais forte, forçando-a a apertar os olhos. A forma do lobo parecia desfocar-se, mudar e fluir como água. Os ossos remodelando-se, os membros alongando-se. O som não era violento. Sem estalos, sem rasgos, apenas um sussurro suave como o vento nas folhas. Então a luz desapareceu. E onde antes estava o lobo, um homem jazia inconsciente sobre a mesa. A mão de Odete voou para a boca, sufocando um grito. Um homem nu. O seu primeiro instinto foi desviar o olhar, como uma donzela comportada deveria fazer. Mas ela não conseguia. Não conseguia se mover, não conseguia respirar. Ela já tinha ouvido histórias sobre metamorfos, é claro, como todo mundo. Mas nunca tinha visto a transformação. Nunca imaginou que seria assim. Como testemunhar algo sagrado, terrível e belo ao mesmo tempo. O seu pulso batia forte em seus ouvidos. Ele era de Deus. Ele era enorme. Esse foi o seu primeiro pensamento coerente. Alto, largo e poderosamente construído de uma forma que fazia a mesa de exame parecer pequena demais. A sua pele era bronzeada, coberta de cicatrizes. Tantas cicatrizes. Elas cruzavam o seu peito, os seus braços, o seu abdômen como um mapa de violência, como uma história escrita na dor. Um guerreiro, um soldado, alguém que tinha visto horrores que ela não conseguia imaginar. O seu olhar subiu, quase contra a sua vontade. O rosto dele era todo ângulos acentuados, queixo forte, maçãs do rosto salientes, nariz afilado. Cabelo escuro caía sobre a testa, ligeiramente úmido com o suor da febre. Uma cicatriz cortava a sobrancelha esquerda, branca contra a pele. Mesmo inconsciente, mesmo espancado e envenenado, ele era bonito, não era a palavra certa. Bonito era demasiado suave, demasiado gentil. Ele era algo mais feroz do que isso. Algo que fazia o seu estômago revirar, a sua respiração parar e a sua pele ficar demasiado tensa. Perigoso. Essa era a palavra. Ele parecia perigoso. Ela devia cobri-lo, devia pegar no cobertor e preservar a modéstia dele e a sua. Devia parar de olhar como uma rapariga tola que nunca tinha visto um homem antes, porque ela nunca tinha visto. Não assim, não tão perto, não.
O calor inundou o seu rosto quando percebeu para onde os seus olhos tinham se desviado. Ela voltou o olhar para o rosto dele, com as bochechas a arder. As suas mãos tremiam quando finalmente se moveu, alcançando o cobertor na cadeira. Mas mesmo enquanto o cobria, os seus olhos continuavam voltando para ele. Para os ombros largos, o peito musculoso subindo e descendo a cada respiração, a forma como a garganta se movia enquanto ele engolia inconscientemente, a curva dos lábios ligeiramente entreabertos. Algo se contorceu no fundo da sua barriga, desconhecido, assustador e emocionante ao mesmo tempo. Ela carregara-o através de uma nevasca, salvara a sua vida, e agora ele estava ali, transformado nisto, neste homem que fazia o seu coração acelerar e os seus pensamentos dispersarem-se como pássaros assustados. Quem era ele? A pergunta sussurrou na sua mente enquanto ela ficava ali parada, incapaz de desviar o olhar. Capítulo 2. A tempestade durou 3 dias. Odete mal saiu do lado dele. Não havia outro lugar para ir. Mas mesmo que houvesse, ela não tinha certeza se conseguiria se afastar. Algo nele a atraía. Este soldado misterioso que aparecera na sua vida como algo saído de uma lenda. As mãos de Kyren tremiam demais para a delicada tarefa de limpar feridas. Então Odete cuidou dele. Ela aprendeu a conhecer o relevo do seu corpo. Cada cicatriz, cada saliência muscular, cada lugar onde velhas feridas haviam cicatrizado mal, o corte profundo nas costelas, a marca enrugada no ombro que parecia uma mordida. A febre queimava-o em ondas. Ela mantinha compressas frias na testa dele, no peito, em qualquer lugar onde o calor se concentrasse. As suas mãos moviam-se sobre a pele dele inúmeras vezes, verificando a febre, limpando feridas, aplicando pomadas, toques profissionais, medicinais. Ela tentava não olhar para o subir e descer do peito dele, para a forma como os músculos se moviam sob a pele bronzeada quando ele se mexia inquieto durante o sono. Tentou e falhou. Ajuda a conversar com eles, Kyren tinha dito. Dá-lhes algo a que se agarrar. Então Odete conversou. Contou-lhe sobre a sua infância, sobre perder os pais quando tinha 10 anos, sobre chegar ao castelo desesperada e seminu, sobre 6 anos de servidão invisível. O reino esperou tanto tempo que vocês, soldados, voltassem para casa. Disse ela suavemente, enxaguando um pano sobre a bacia. Todos vocês. 6 anos é uma vida inteira. Ela alisou o pano frio na testa dele, os dedos afastando os cabelos escuros que caíam sobre os olhos dele. O cabelo dele era mais macio do que ela esperava, espesso e ligeiramente ondulado. Ele se mexeu sob o toque dela, uma pequena ruga aparecendo entre as sobrancelhas, a respiração acelerando, tornando-se ofegante. Shh, murmurou Odete, a mão movendo-se para o ombro dele, gentil, mas firme. Estás seguro. Estás a curar-te. A tensão no seu corpo diminuiu ligeiramente com a voz dela. Ouvimos histórias sobre as batalhas, continuou ela, mantendo o tom suave e firme. Sobre como os metamorfos mudaram o rumo da guerra. Sobre como todos vocês foram corajosos. A mão dela permaneceu no ombro dele, um toque reconfortante. És um herói. Protegeste-nos quando não podíamos proteger-nos a nós próprios. O peito dele subia e descia profundamente e com dificuldade. Mas, enquanto ela falava, a sua respiração começou a desacelerar e a se estabilizar. Obrigada, ela sussurrou, alisando o pano na testa dele novamente. Obrigada por tudo que sacrificou, pelos anos que dedicou para voltar para casa. Algo mudou no rosto dele, as linhas duras suavizaram-se, os lábios abriram-se ligeiramente, quase como um sorriso, embora os olhos nunca tenham se aberto. Ele relaxou sob as mãos dela, afundando-se ainda mais no sono. A garganta de Odete apertou-se, mesmo delirante com a febre. Ele ouvira responder à sua gratidão. Ela deixou a mão repousar no ombro dele por mais um momento antes de voltar ao seu trabalho. A segunda noite foi pior. A febre subiu novamente e ele ficou inquieto, debatendo-se fracamente, murmurando palavras que ela não conseguia entender. O rosto dele contorcia-se de dor ou memórias. Ela não sabia dizer qual das duas coisas. Não, murmurou ele, virando a cabeça de um lado para o outro. Não precisa. Você está seguro, disse Odete, pressionando um pano frio contra o peito dele. A pele dele estava a arder. A guerra acabou. Você está em casa. Mas ele não a ouviu.
A mão dele se esticou, agarrando o vazio, e um som escapou dele, algo entre um suspiro e um gemido. Sem pensar, Odete segurou a mão dele na sua. Os dedos dele fecharam-se imediatamente em torno dos dela, com muita força, quase dolorosamente. O seu aperto era desesperado, como se ela fosse a única coisa sólida no mundo de sonhos febris. Estou aqui, disse ela suavemente, a outra mão movendo-se para o rosto dele, segurando o seu queixo. A barba por fazer era áspera contra a palma da sua mão. Não está sozinho, estou aqui. A respiração dele era irregular, o peito arfava. Ela continuou a falar, com voz baixa e suave. Contou-lhe sobre a neve lá fora, sobre como a cabana era tranquila, sobre como o veneno estava a sair do corpo dele e que em breve ele estaria forte novamente. Lentamente, muito lentamente, a respiração dele acalmou. O aperto na mão dela diminuiu, mas ele não a soltou. É isso mesmo, sussurrou ela. Apenas descansa. Não vou a lugar nenhum. O polegar dele moveu-se contra a palma da mão dela apenas uma vez, quase inconsciente, mas estava lá. Odete ficou assim por horas, com a mão dele na sua, a outra mão acariciando o cabelo dele para trás da testa febril, murmurando palavras de conforto sempre que ele ficava inquieto, acalmando-o. Quando o amanhecer chegou, as costas dela doíam e o braço estava dormente. Mas ele dormia tranquilamente, a mão ainda segurando a dela. Ela não se afastou. No terceiro dia, ele acordou brevemente. Odete estava a trocar os curativos quando os olhos dele se abriram, sem foco, vidrados pela febre, mas abertos. Onde? A voz dele era quase um sussurro. Na cabana do curandeiro. Você está seguro? Ela manteve os movimentos lentos e suaves. Você foi envenenado. Você se lembra? A testa dele franziu como se estivesse tentando puxar pensamentos através de uma névoa espessa. Você... Você me salvou. Não tente falar, ela repreendeu gentilmente. Você precisa poupar suas forças. Os olhos dele encontraram os dela, lutando para focar. Então a mão dele se moveu, trêmula e fraca, alcançando-a. Odete a segurou sem pensar, pressionando-a entre as duas mãos. Estou aqui, disse ela. Você vai ficar bem. Os lábios dele se moveram, formando palavras que ela não conseguiu ouvir. Os olhos dele já estavam se fechando novamente. Mas, pouco antes de ele cair novamente no sono, os dedos dele apertaram os dela tão levemente que ela quase não percebeu. Um agradecimento, ela pensou, ou talvez apenas o reconhecimento de que ela era real, que aquilo não era mais um sonho febril. Ela segurou a mão dele até que a respiração dele se estabilizou. Na quarta manhã, tudo mudou. Odete acordou encurvada na cadeira ao lado dele, com o pescoço rígido devido ao ângulo desconfortável. A luz pálida do sol entrava pelas janelas, a primeira luz solar real em dias. A tempestade tinha passado. Ela sentou-se rapidamente, verificando-o por instinto. A sua mão foi até a testa dele. Fria. A pele dele estava fria. O alívio a inundou com tanta força que a deixou tonta. Ela pressionou a mão no peito dele. O batimento cardíaco estava forte e constante, a respiração profunda e regular. A febre tinha passado. O veneno finalmente tinha sido eliminado. Ele iria viver. Odei recostou-se na cadeira, subitamente exausta. 3 dias de vigilância constante, observando-o lutar por cada respiração, e tudo tinha acabado. Ele ficaria bem. Ela permitiu-se olhar para ele adequadamente, sem verificar se tinha febre ou ferimentos, apenas observando as linhas fortes do seu rosto, agora tranquilo num sono profundo, o subir e descer do seu peito, as suas mãos relaxadas contra o cobertor. Bonito, misterioso, e em breve acordaria, estaria forte o suficiente para partir. O pensamento instalou-se no seu peito como uma pedra. Lá fora, o mundo brilhava com neve fresca e luz solar. A tempestade tinha passado, mas Odete permaneceu onde estava, vigiando o estranho que de alguma forma se tornara precioso para ela em apenas 3 dias. Este soldado, cujo nome ela ainda não sabia. Capítulo 3. Odete acordou com a sensação de estar a ser observada. Ela adormecera, encurvada na cadeira, e as suas costas protestavam. Mas nada disso importava quando ela levantou a cabeça e encontrou os olhos cinzentos dele claros e alertas. "Estás acordado?", exclamou ela. "Estou", disse ele com a voz ainda rouca.
Quem és tu? Odete, respondeu ela. Fui eu que te encontrei há 4 dias na estrada para o castelo. Estavas ferido. Levei-te ao curandeiro. Ele observou-a por um longo momento, como se não conseguisse acreditar. Não precisavas de fazer isso, observou ele cuidadosamente. Claro que precisava, protestou Odete. És um soldado. Passaste 6 anos a lutar para proteger este reino. Tu e todos os outros metamorfos que seguiram o nosso rei para a guerra. O mínimo que podemos fazer agora é ajudar. Ele ficou a olhar mais um pouco, com algo parecido com admiração. Obrigado, disse ele baixinho. De repente, ela percebeu que ele ainda estava sem camisa, que o cobertor tinha escorregado até a cintura, que ela podia ver cada músculo, cada cicatriz, o movimento constante do peito dele. Você deve estar com fome, ela conseguiu dizer. Posso fazer um caldo para você? Não, disse ele olhando para os lábios dela. Ou talvez, ela continuou, um pouco de pão, se achar que consegue comer. Odete, ele interrompeu. O nome dela nos lábios dele fez com que ela olhasse para trás. Eu deixo-te nervosa? Ele perguntou, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. Claro que não, ela engoliu em seco. Tenho cuidado dos teus ferimentos há dias. Sinto-me perfeitamente à vontade. Os seus lábios curvaram-se num sorriso absolutamente devastador. Está a corar, observou ele. Não estou a corar, protestou ela. Mas as suas bochechas estavam a arder, e ambos sabiam disso. Alguém já lhe disse que você é bastante cativante quando está nervosa? Ele perguntou lentamente. A porta se abriu com um estrondo quando Yates irrompeu para dentro, fazendo Odete congelar. Ela era a favorita da senhorita Boer, uma criada malvada que adorava contar os podres dos outros, mesmo quando eles não tinham feito nada que valesse a pena ser contado. Curandeiro Chiron, o chefe de cozinha precisa de você. Ela parou de repente, seus olhos pousando em Odete. Ainda estás aqui? Ela ficou boquiaberta, o rosto bonito contorcido com um falso choque. Odete levantou-se rapidamente, com o coração afundando. Giz, eu posso explicar, ela começou. Madame Boer despediu-te. Jadis cruzou os braços. Ou esqueceste-te que foste enviada para buscar especiarias para o chefe de cozinha, mas voltaste de mãos vazias com um metamorfo ferido? Ele teria morrido se eu não o tivesse trazido para cá, disse Odé, apontando para o soldado. Oh, tenho a certeza, respondeu Giz, com um sorriso afiado. Mas invadir o terreno do castelo depois de ter sido despedida é grave, Odete. Ela virou-se para ir à porta. Devo chamar os guardas. Deixa que eles resolvam isto. Espera, Giz, por favor. Odete deu um passo à frente, mas ela já tinha ido embora. O silêncio tomou conta da cabana. O que aconteceu? Perguntou o soldado, com a voz agora dura, sem qualquer traço de diversão. Você foi demitida do seu emprego. Odete voltou-se para ele. Não é nada, na verdade. A governanta, Madame Boer, odeia todo mundo. Bem, ela me odeia mais do que a maioria, mas é assim que as coisas são, ela deu de ombros. Provavelmente vou encontrar outro emprego em algum lugar. Perdeste o teu emprego, repetiu ele, sentando-se mais ereto. Porque me ajudaste. Valeu a pena, disse Odete simplesmente. Ele olhou para ela como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. A sua mão se estendeu, segurando a dela antes que ela pudesse se afastar. Perdeste tudo por um estranho, disse ele. Não és um estranho. És um soldado que lutou por nós. Algo mudou na sua expressão. Surpresa, admiração. Algo mais profundo que ela não sabia nomear. Pelo menos deixa-me agradecer-te como deve ser, disse ele com voz baixa e sincera. Estavam tão próximos, próximos o suficiente para sentir o calor que emanava da pele dele. Antes que pudesse pensar, antes que pudesse convencer-se a não o fazer, inclinou-se para a frente e beijou-o. Sentiu-o ficar imóvel de surpresa, sentiu-o inspirar profundamente. A sua mão livre encontrou de alguma forma o ombro nu dele, e o calor da pele dele sob a palma da sua mão deixou-a tonta. Este foi o seu primeiro beijo de verdade, o seu primeiro toque num homem assim. Íntimo, deliberado, desejado. Durou apenas um batimento cardíaco, talvez 2. Mas naquele breve momento, tudo o resto desapareceu. Quando ela se afastou, o seu rosto estava a arder. Pronto, disse ela sem fôlego. Agora fui devidamente agradecida. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto do soldado. Tenho que ir agora, disse ela, sorrindo de volta. Mas espero que agora você esteja bem o suficiente para me encontrar em breve.
E com isso, ela já estava se movendo em direção à porta, uma mistura selvagem de pânico e euforia correndo por ela. Ela fugiu para a luz do sol da manhã, seus lábios ainda formigando por causa de seu primeiro beijo de verdade, do beijo que ela lhe dera. Ela tinha dado talvez 20 passos quando uma voz aguda a parou bruscamente. Ainda aqui, vejo, disse Madame Boer. Odette congelou. Madame Boer estava perto do caminho principal, Jatiz ao seu lado com um sorriso satisfeito. 2 guardas os flanqueavam. Madame Boer, por favor, eu posso explicar, começou Odette. Passar pelo terreno do castelo após o encerramento é uma ofensa grave, anunciou Boer com uma voz fria como gelo. Guardas, escoltem-na para fora das instalações imediatamente. Os guardas avançaram. Um deles agarrou Odette pelo braço com rudeza. Eu só precisava de me proteger da tempestade, protestou Odette. Foi-lhe dito para sair. Desobedeceu a uma ordem direta, afirmou Boer. Talvez uma noite na prisão lhe ensine a seguir instruções. Parem, ordenou uma voz. Todos se viraram. O soldado estava na porta da cabana. Ele tinha encontrado roupas que não lhe serviam bem e seu cabelo loiro estava despenteado. Mas ele estava ereto e alto, imponente. Solte-a agora, ordenou ele com voz baixa, mas com autoridade absoluta. O guarda que segurava Odette afrouxou o aperto. E quem é você para dar ordens? Boer perguntou, embora algo cintilasse na sua expressão. Incerteza. O soldado deu um passo à frente para a luz do sol. Os seus olhos cinzentos percorreram o grupo reunido com o tipo de olhar avaliador que vinha de anos de comando. Um dos guardas, um homem mais velho com barba grisalha, ficou completamente imóvel. Deuses misericordiosos, exclamou, caindo imediatamente de joelhos antes de gritar. Vossa Majestade. Madame Boer congelou. Vossa Majestade, perdoe-nos. Não sabíamos que tinha voltado, disse ela curvando-se. O outro guarda também se ajoelhou tão rápido que Odette ouviu os joelhos dele estalarem. Vossa Majestade, disse ele. O soldado que ela tinha resgatado, o homem que ela tinha cuidado por 3 dias, o metamorfo ferido com quem ela tinha conversado, a quem tinha confiado seus segredos e agradecido por seus serviços. O homem que ela beijara era o rei Alfa, Roven, governante de todo o reino. Ó deuses! Ela beijara o rei. As suas pernas pareciam molhadas. O seu rosto ardia tanto que ela pensou que fosse desmaiar. Levantem-se todos vocês, ordenou Roven, embora os seus olhos nunca tivessem saído do rosto de Odette. Os guardas levantaram-se rapidamente. Boer permaneceu em sua reverência, incerta. O que está a acontecer aqui? Sua voz era calma, mas havia firmeza por trás dela. Um mal-entendido, Vossa Majestade? Um simples mal-entendido? Boer começou. Esta mulher foi demitida por me ajudar. Roven a interrompeu. Por salvar minha vida quando eu estava ferido e morrendo na neve. Isso está correto? Silêncio. Responda-me, ordenou ele. Ela abandonou os seus deveres, Vossa Majestade, disse Boer rapidamente. Ela salvou a vida do rei Alfa, disse Roven com voz suave. Perigoso. Enquanto os meus próprios guardas aparentemente não se importaram em ajudar a carregar o seu rei ferido para um local seguro. Gostaria de explicar isso? O guarda mais velho parecia querer afundar no chão. Acho que não, continuou Roven. Ele voltou a sua atenção para Odette. Você, disse ele, a partir deste momento está designada para a minha casa pessoal. Apresente-se ao mordomo esta tarde. Odette não conseguia falar, não conseguia se mover. Boer fez uma reverência tão profunda que quase caiu. Mais pessoas estavam a chegar agora. Servos, funcionários atraídos pela comoção. A notícia espalhou-se como fogo pelo castelo. O rei Alfa tinha regressado. Capítulo 4. 3 semanas se passaram desde o regresso do rei Alfa. A guerra tinha acabado. O reino estava seguro. Mas a vida de ninguém mudou tanto quanto a de Odette. Ela agora fazia parte da equipe doméstica pessoal do rei. Ela via-o constantemente e isso era uma tortura, porque cada vez que olhava para ele, sentado à sua secretária a rever documentos, de pé junto às janelas a discutir estratégias, lembrava-se da sensação da sua pele nua sob as suas mãos, do seu calor, das cicatrizes que traçara com os dedos, da suavidade dos seus lábios quando o beijara. Agora, aqueles mesmos ombros estavam escondidos sob camisas finas e gibões bordados.
Aquele mesmo peito estava protegido por couro e cerimônia. Aquela mesma boca emitia ordens a generais e nobres. Ele era o rei Alfa, poderoso, intocável, sempre rodeado por pessoas que pertenciam ao seu mundo. E ela era uma criada que tinha tido uma sorte impossível e sido incrivelmente estúpida na mesma medida. Às vezes, sentia os olhos dele sobre si. Estava a servir vinho ou a endireitar almofadas, e uma sensação percorria-lhe a espinha. Mas ela nunca conseguia sustentar o seu olhar. Tinha sido tão simples na cabana do curandeiro, apenas um soldado ferido e a mulher que o salvara. Agora havia títulos e protocolos e um reino inteiro entre eles. Pareces nervosa, Odette, ele disse uma vez, quando ela quase deixou cair a bandeja de chá. Ainda te deixo nervosa? Ele parecia divertido, como se o seu constrangimento fosse engraçado. O castelo podia ter mudado, cheio de esperança e celebração. Mas para Odette, todos os dias eram uma lembrança de um momento que nunca deveria ter acontecido. O rei não consegue tirar os olhos de ti, disse Liv, dobrando um lençol com falta de prática. Isso não é verdade, disse Odette. Ele está apenas a ser educado. Rosie riu. O homem observa-te como se fosses água e ele estivesse a morrer de sede. Estás errada, disse Odette baixinho. Ele é um rei. Não pode. Odette, disse um mordomo, interrompendo a conversa. O rei solicita a sua presença nos seus aposentos privados imediatamente. As suas amigas riram enquanto ela se afastava, tentando estabilizar a respiração. Não é nada. Ele provavelmente precisa de lençóis, disse a si mesma. Rowan estava ao lado da lareira, o fogo iluminando a sua silhueta. O seu gibão tinha desaparecido, deixando apenas uma camisa branca folgada aberta no pescoço. Ele não se parecia em nada com o rei distante a quem ela servia. Parecia o soldado ferido a quem ela cuidava, bonito e perigosamente humano. Vossa Majestade mandou chamar-me, sussurrou ela. Sim. Ele virou-se para olhá-la e sorriu. Venha cá, Odette. Os seus pés pareciam presos ao chão, mas de alguma forma ela moveu-se. Mais perto, disse o rei. Ela deu mais um passo. A ferida no meu ombro, disse ele, inclinando-se ligeiramente para lhe dar acesso. Tem me incomodado. Acho que pode estar infectada. Pode dar uma olhada. A boca dela ficou seca. Vossa Majestade, talvez o curandeiro real. Estou a pedir a você, disse ele suavemente. Não havia como recusar aquele tom. As mãos dela tremiam enquanto alcançava a barra da camisa dele, afastando-a. O toque do tecido revelou pele macia e músculos duros, o calor dele emanando em ondas que a fizeram corar instantaneamente. A ferida estava bem, perfeitamente cicatrizada, apenas com uma leve vermelhidão. Mas os dedos dela ainda a traçavam delicadamente, reverentemente, tentando ignorar a maneira como a respiração dela falhava na garganta. Parece bem, sussurrou ela. Sem infecção. Ótimo, murmurou Rowan. Ele ficou muito quieto, como se a convidasse a tocá-lo por mais tempo, a demorar-se. Estás feliz aqui, Odette? Perguntou ele de repente. Na minha casa? A pergunta a surpreendeu. Claro, Vossa Majestade, disse ela. Não parece. A voz dele baixou ainda mais. Evitas o meu olhar. Foge de todas as salas em que eu entro. O coração dela batia forte no peito. Ela podia sentir a lenta subida e descida dele. Podia ver as linhas marcantes da sua garganta. Como a camisa dele caía o suficiente para revelar o formato esculpido do seu peito. Só estou a tentar ser correta, sussurrou ela. Correta, repetiu ele com divertimento silencioso. Ele virou-se lentamente e o movimento aproximou o rosto dele a poucos centímetros do dela. Os lábios dela se abriram, mas nenhum som saiu. Da minha perspectiva, murmurou ele, parece que você está fingindo que somos estranhos. A respiração dela ficou presa. Vossa Majestade, é como se não tivéssemos passado dias sozinhos juntos, interrompeu ele. Mas você não sabe que é nisso que eu penso o tempo todo? A mão dele se ergueu, deliberada e lentamente, envolvendo a dela. O simples contato fez com que os joelhos dela quase cedessem. Sempre que te vejo nos corredores, disse ele. Sempre que fazes uma reverência e foges, a mão dele envolveu a dela completamente. Penso em ti sentada ao meu lado, confessou ele, falando comigo como se ele fosse apenas um homem. Tu és o rei, ela chorou fracamente. E, no entanto, tudo o que vejo és tu, ele disse. Mesmo quando não estás lá, o peito dela se contraiu dolorosamente. Estás a gozar comigo,
ela disse, tentando puxar a mão de volta. Ele não a soltou. De repente, o corpo dele estava contra o dela, os olhos cinzentos dele fixos nos lábios dela. Fico a pensar naquele beijo, ele disse com a voz rouca. O que me deste antes de fugires? O calor invadiu-a de forma intensa e profunda. Vossa Majestade, peço desculpa se eu... Tentou ela. Tu foste-te embora, disse ele calmamente, antes que eu pudesse retribuir. A sua respiração ficou entrecortada. Não, não compreendo, sussurrou ela. Não entende? A sua mão livre subiu até o queixo dela, segurando-o gentilmente. Deixe-me deixar isso mais claro. Então a boca dele se chocou contra a dela com um propósito ardente, a mão dele deslizando para a nuca dela. A mente dela ficou em branco com a sensação. Esse beijo não era como o beijo suave e assustado que ela lhe dera na cabana. Isso era fome. Era exigência. Era um rei a tomar o que queria e a saber que ela também queria. Quando ela ofegou, a língua dele invadiu a boca dela e ela agarrou-se à camisa dele, desesperada para continuar a respirar, para continuar a senti-lo em todo o lado. Ele levantou-a ligeiramente, encostando-a à parede. A pedra fria pressionava a coluna dela, mas o calor dele abafou-a instantaneamente. Odette, ele sussurrou com a voz rouca, as mãos apertadas nas ancas dela. Eu quero-a. A respiração dele falhou. Ele queria-a. O rei queria a pequena criada que o beijara uma vez e fugira. Queria o toque dela, a rendição dela. E a ajudante de Deus. Ela queria-o de volta. Nunca tinha desejado nada assim. Nunca sentira nada assim. Mas esse era o problema. Para ele, isto era passageiro. Um rei a divertir-se com uma criada. Gratidão misturada com atração, nada mais para ela. Isso era tudo. Ela já estava a se apaixonar. Já sentia o coração partir-se ao pensar no momento em que isso acabaria. E se ela deixasse isso continuar, se entregasse completamente a ele, iria querer isso para sempre. Não, ela ofegou, empurrando o peito dele. Odette, a voz dele estava áspera, confusa. Por favor, ela disse com lágrimas ardendo nos olhos. Por favor, Vossa Majestade, não posso fazer isto. Os olhos dele estavam escuros, as pupilas dilatadas, o cabelo despenteado onde os dedos dela se tinham enredado. Por quê? Ele perguntou. Porque estou a apaixonar-me por si, pensou ela. Porque é o rei, disse ela em vez disso. Ela passou por baixo do braço dele e correu. Ela ouviu-o chamar o seu nome, ouviu os seus passos atrás dela, pesados e rápidos. Mas ela era mais rápida, conhecia melhor os corredores dos criados. Ela fugiu por passagens secretas, com os pulmões a arder, o corpo todo a tremer. Virou uma esquina para um corredor estreito de armazenamento e parou de repente. Vozes vindas da cabeça da alcoa. Mais 20 pratas este mês, disse uma voz masculina. O acordo habitual. E ninguém notou a discrepância. O tom frio de Madame Bouer. Odette encostou-se à parede, tentando recuperar o fôlego silenciosamente. Os livros estão em perfeita ordem, respondeu o homem. Eu forneço os cereais e legumes baratos. Você paga pelos produtos caros e dividimos a diferença. A casa do rei nunca sabe. Ótimo, Bouer disse. Com todos estes soldados a regressar para alimentar, podemos aumentar a margem. Faça 30 moedas de prata no próximo mês. O sangue de Odette gelou. Madame Bouer estava a roubar a casa do rei, comprando comida barata e ficando com a diferença. Ela precisava contar a alguém. Não, primeiro precisava reunir provas. Quem sabia quantas outras pessoas estavam envolvidas? Odette saiu silenciosamente, com a mente a mil. Capítulo 5. Nos dias seguintes, Odette observou. Ela manteve a cabeça baixa, cumpriu as suas tarefas e prestou atenção a coisas que antes ignorava. Os pacotes que Jates carregava pelos corredores dos fundos. A forma como os livros de contabilidade de Madame Bouer nunca pareciam corresponder aos suprimentos reais nos almoxarifados. Odette começou a tomar notas, tomando o cuidado de escondê-las no forro do seu vestido extra. E hoje, após 3 dias de investigação, ela se viu na horta, verificando o inventário de ervas em comparação com o livro de contabilidade. Os números não batiam. Está muito concentrada nessas rosas, disse a voz de Hoven. Odette deu um pulo, quase deixando cair a cesta de ervas. Vossa Majestade, ela fez uma reverência apressada. Não ouvi a sua aproximação. Percebi, disse ele com diversão na voz. Tem me evitado novamente.
Tenho estado a trabalhar, respondeu Odete bruscamente, antes de se lembrar que estava a falar com um rei. Ele lhe ergueu as sobrancelhas, mas parecia mais divertido do que ofendido. Venha comigo, disse ele com um pequeno sorriso. Não era bem uma ordem, mas também não era um pedido. Caminharam em silêncio por um momento, Odete profundamente consciente da presença dele ao seu lado. Odete, disse ele baixinho, devo-lhe um pedido de desculpas. O coração dela afundou. Vossa Majestade não deve. Devo, interrompeu ele, pelo outro dia nos meus aposentos. Não devia ter te beijado assim. Foi inadequado. As palavras cortaram mais fundo do que deveriam. Claro que ele se arrependeu. Claro que não precisa de se desculpar, Vossa Majestade, disse Odete, mantendo a voz firme. Eu entendo. Sei o meu lugar. Ele parou de andar abruptamente, virando-se para ela. Não, disse ele com voz aguda. Acho que não sabe. Ela olhou para ele, confusa com a intensidade dos seus olhos cinzentos. Salvou a minha vida, Odete, disse ele. E havia algo cru na sua voz agora, apaixonado, depois de passar 6 anos a salvar a vida de todos os outros. É o meu dever como rei. É o que devo fazer, e não culpo ninguém por precisar disso. Mas você, ele respirou fundo. Você salvou-me. E não porque sou rei, mas porque é bondosa, Sua Majestade. A garganta de Odete apertou-se, um calor florescendo no seu peito, perigoso e maravilhoso. Isso significa algo para mim, ele continuou, os olhos nunca saindo dos dela. E lamento ter te beijado porque receio que isso possa ter te dado uma impressão errada sobre as minhas intenções. Oh, ela compreendeu agora. O que ela tinha feito era importante para ele. E por causa disso, porque ele se importava com os sentimentos dela, ele estava a tentar poupá-la de esperar por algo que ele não podia dar. Não se preocupe, Vossa Majestade, disse Odete baixinho. Tu és o rei. Eu sou uma serva. Não estou. Eu sei o meu lugar. Tu não me magoaste nem me decepcionaste, eu prometo. Algo passou pelo seu rosto. Frustração, confusão, quase dor. O baile de inverno é hoje à noite, disse ele abruptamente, parecendo mudar completamente de assunto. Quero que participes como minha convidada pessoal. Odete franziu a testa. Desculpe, o quê? Estou a convidá-la para o baile, disse ele com um pequeno sorriso nos lábios. Vossa Majestade, isso é... Odete abanou a cabeça. Os servos não participam no baile de inverno. Quero dizer, é para nobres e para quem eu convidar. O rei interrompeu gentilmente. Quero que você esteja lá. A sua mão subiu como se fosse tocar-lhe no rosto. Por favor, diga que sim, disse ele. Ele estava tão perto e o sol da tarde brilhava em seus cabelos, e ele a olhava como se a resposta dela realmente importasse para ele, e isso fez o coração dela se encher de alegria. Sim, ela se ouviu sussurrar. Ótimo. O sorriso dele era radiante. Espero que veja que minhas intenções são sinceras, porque pretendo garantir que todos os outros vejam. Vossa Majestade. Um membro do conselho apareceu à procura do rei. Tínhamos um compromisso, e com isso, o rei foi-se embora, deixando Odete sozinha no jardim, a pensar no que acabara de concordar. Ouviste? Sussurrou Liv naquela noite sobre o baile. Odete levantou os olhos enquanto remendava as meias. O rei vai anunciar o seu noivado, disse Rosie a Lady Seraphine de North March. Todos estão a falar sobre isso. A agulha lhe escorregou, picando o dedo de Odete. Um casamento político, continuou Liv. Bem, o que Oyu esperava? A voz de Diz interrompeu da porta. Um rei precisa de uma rainha adequada. Odete estremeceu. Ela se desculpou e fugiu para o pequeno quarto que dividia com outras 3 criadas. Estava vazio, graças aos deuses. Mas um pacote a esperava na cama. Foi com mãos trêmulas que Odete descobriu o vestido mais bonito que já tinha visto. Seda branca marfim e diamantes que brilhavam como a luz das estrelas. Uma máscara a condizer, um bilhete com uma caligrafia masculina forte. Para esta noite estou ansioso por te ver. R. Odete afundou-se na cama com o lindo vestido no colo e chorou. Ela se apaixonou por esse homem que viu em seu momento mais vulnerável, que a defendeu e expressou sua gratidão por um ato pelo qual todos zombavam dela, e que a beijou não uma, mas 2 vezes, e ele estava ficando noivo de outra pessoa. Ela dobrou o vestido de volta na caixa. Ela não iria. Uma batida na porta a fez congelar.
Abra! A voz de um guarda ordenou, por ordem da Madame Bouer. Odette abriu a porta e encontrou dois guardas ladeando giz que exibia uma satisfação vingativa. Atrás deles estava Madame Bouer, com uma falsa expressão de desapontamento no rosto. Receio que tenha havido uma acusação grave, disse Bouer, roubo dos aposentos pessoais do rei. Isso é impossível, protestou Odette. Revistem o quarto dela, ordenou Bouer. Os guardas vasculharam os seus pertences. Um deles enfiou a mão debaixo do colchão e tirou uma pequena caixa ornamentada contendo um relógio de bolso de ouro e joias. Nunca vi isso na minha vida, sussurrou Odette. Claro que diria isso, disse Jadis docemente. A pena é prisão e exílio para as colônias, anunciou Bauer com os olhos brilhantes. Não, por favor, eu não fiz isso, chorou Odette enquanto o guarda agarrava os seus braços. Mas ninguém ouviu. Liv e Rosie apareceram na porta, horrorizadas, mas em silêncio, enquanto os guardas arrastavam Odette pelos corredores, descendo degraus de pedra até as profundezas frias sob o castelo. Capítulo 6. A cela era fria e escura, e Odette tinha perdido a noção do tempo. Horas pareciam dias. Ela sentou-se no banco estreito, com os braços em volta de si mesma, tentando não pensar no que estava a acontecer lá em cima. O baile tinha começado. Ela podia ouvir, música distante a filtrar-se através da pedra. Os sons abafados da celebração. Risos, alegria. O rei que estava lá em cima a anunciar o seu noivado, seguindo em frente com a sua vida, enquanto ela apodrecia lá embaixo por um crime que não cometeu. Passos ecoaram no corredor. Odette olhou para cima, esperando ver guardas. Em vez disso, Liv e Rosie apareceram nas grades, com os rostos pálidos e determinados. Vamos tirar-te daqui, sussurrou Liv. O quê? Odette abanou a cabeça. Não, não podem, se forem apanhadas. Estás sempre a correr riscos pelos outros, disse Rosie. Bem, agora vamos correr um por ti. Ela tirou algo do avental, um conjunto de picaretas finas de metal. O meu irmão é serralheiro, ele me ensinou algumas coisas. Você será jogada aqui comigo, protestou Odette. Então é melhor não sermos apanhadas. Rosie ajoelhou-se ao lado da fechadura, seus dedos trabalhando com uma destreza surpreendente. Isso é loucura, sussurrou Odette. Mas a esperança brilhou em seu peito pela primeira vez em horas. A fechadura clicou. A porta da cela se abriu. Vamos, Liv insistiu, puxando Odette para que se levantasse. Precisamos ir. Vozes ecoaram ao virar da esquina. As três mulheres congelaram, pressionando-se contra a parede. Dois guardas passaram, a conversa deles chegando até elas. Segurança extra no baile desta noite. Madame Bouer mencionou preocupações com uma tentativa de envenenamento. A sério? Por quem? Aquela empregada que prenderam. Supostamente, ela planeava envenenar o rei durante o anúncio do noivado. Ainda bem que Bouer a apanhou antes. As vozes desapareceram quando viraram outra esquina. O sangue de Odette gelou. Do que estão a falar? Liv sussurrou. Envenenar o rei. Bouer vai envenená-lo. Odette suspirou, com os olhos arregalados de horror. E incriminar-me por isso. A ti? Rosie perguntou. Mas tu estás trancada aqui. Melhor ainda, Odette disse. Ela já convenceu os guardas de que era minha intenção ferir sua majestade. Se o rei for envenenado esta noite, serei a bode expiatório perfeita. Ela vai agir como se eu tivesse um cúmplice. Mas por que ela correria esse risco só para incriminar-te? Liv perguntou. Porque descobri o que ela tem feito, disse Odette rapidamente, as peças se encaixando. Ela tem roubado da casa do rei há meses, comprando suprimentos baratos e embolsando a diferença. Tenho mantido anotações reunindo provas. Ela deve ter descoberto que eu estava desconfiada. A ponto de envenenar o nosso rei, exclamou Rosie horrorizada. Ela está desesperada, encurralada, disse Odette. Temos que avisar sua majestade agora. Elas fugiram pelas passagens dos criados, descendo as escadas 2 degraus de cada vez. O coração de Odette batia forte. Se Madame Bouer tivesse sucesso, o rei morreria e Odette seria enforcada por seu assassinato. Elas invadiram os aposentos dos criados. Odette correu para o seu quarto à procura do vestido. Tinha desaparecido. O lindo vestido marfim, a máscara, tudo. Como vou entrar no baile? Exclamou Odette. Aqui, disse Liv, empurrando-lhe um vestido simples de criada. Pelo menos está limpo. E isto?
Ela colocou uma máscara de pano simples nas mãos de Odette. Não é elegante, mas vai permitir que entre. Odette trocou-se rapidamente, com os dedos a tremer. O vestido era castanho, feito em casa, nada parecido com o vestido cintilante que o rei tinha enviado. A máscara era simples, sem adornos. Vai, insistiu Rose. Depressa, correu Odette. O salão de baile era magnífico, todo com luz dourada e lustres brilhantes. A nata da nobreza de Rumvelt, vestida com sedas e joias. A música crescia da orquestra. Casais dançavam pelo chão polido num caleidoscópio de cores. Odette nunca se sentira tão deslocada. Ela passou pelas portas principais, mantendo-se nas margens da multidão. Servos moviam-se entre os convidados com bandejas de vinho e iguarias. Ninguém olhou duas vezes para ela com seu vestido simples e máscara. Ela procurou desesperadamente por Hoven. Ela precisava avisá-lo. Ela poderia limpar seu nome mais tarde, poderia explicar tudo mais tarde. Neste momento, tudo o que importava era mantê-lo vivo. Por favor, pensou ela, por favor, deixe-me chegar até ele a tempo. Ali, no palco, no outro extremo do salão. A sua respiração parou. Ele estava ao lado do seu trono, magnífico em preto e prata, com uma coroa sobre o cabelo loiro. Ele parecia em todos os aspectos o rei que era, poderoso, imponente, intocável. Mas havia algo na sua expressão, uma tensão ao redor dos olhos, uma tristeza que lhe causava dor no peito. Ele estava a examinar a multidão. Ela percebeu, à procura de alguém. À procura dela, talvez da mulher com o vestido de marfim que ele enviara. Culpa e saudade se misturavam no seu estômago. Então, um movimento na grande entrada fez com que todo o salão de baile se virasse. Uma mulher apareceu no topo das escadas e um suspiro coletivo percorreu a multidão. Ela estava deslumbrante, radiante. O vestido de seda marfim refletia a luz de 1000 velas, diamantes brilhando como estrelas capturadas. Ela desceu as escadas lentamente, graciosamente, e todos os olhos no salão a seguiram. Quem é aquela? Alguém sussurrou. Magnífica, murmurou outra voz. Até a orquestra parecia crescer, como se o próprio universo estivesse a celebrar a sua chegada. O coração de Odette parou. Jatis. Aquele era o seu vestido. O vestido que o rei tinha mandado trazer para ela. O vestido que deveria transformá-la em alguém que pertencia a esse mundo brilhante, mesmo que fosse apenas por uma noite. E Dizo o usava como se tivesse nascido para isso. Como se fosse o seu momento de conto de fadas. Como se fosse Odette a responder ao convite do rei. O horror tomou conta de Odette. Jatis não estava apenas a roubar o seu vestido. Estava a roubar a sua identidade. O plano de Buer era perfeito. Envenenar o rei enquanto ela estava vestida como Odette e fazer com que todas as testemunhas jurassem que a tinham visto a fazê-lo. A multidão abriu-se para ela, os nobres curvando-se ligeiramente à sua passagem. Ela moveu-se entre eles como uma rainha, radiante e confiante em todos os aspectos a mulher nobre que fingia ser. No dia em que o rei se virou para a visão em marfim que descia em sua direção, o seu rosto transformou-se. O controlo cuidadoso, a compostura real, tudo desapareceu. A sua expressão abriu-se como o nascer do sol, crua e desprotegida. O alívio inundou suas feições, seguido por algo tão terno que fez o peito de Odette doer. Alegria. Alegria pura e descomplicada. Ele parecia um deus, parecia um homem que estava a aprender a respiração e finalmente podia respirar novamente. Tudo porque estava a olhar para Jadis, que ele pensava ser ela. Será que ele já tinha olhado para ela, assim quando Odette estava nervosa demais para encontrar seus olhos, convencida de que ele estava apenas sendo gentil? Isso sempre esteve lá? Essa felicidade desesperada e aliviada. Aquela é a noiva do rei? Uma nobre sussurrou ao lado, interrompendo os pensamentos em espiral de Odette. De vestido branco. Deve ser, respondeu a sua companheira. Veja como ele está feliz em vê-la. Nunca o vi sorrir assim. Noiva, certo? O anúncio do noivado. Tudo isso era para... Mas a maneira como ele olhava para Giz, para a mulher que ele pensava ser Odette, não era assim que se olhava para alguém a quem se era grato. Não era gentileza ou dever. Era Jatis chegou ao estrado, subindo os degraus com graça experiente. Ela fez uma reverência profunda e Odette viu então a taça em suas mãos. Vinho tinto escuro que refletia a luz de maneira errada.
Jates estendeu a taça em direção ao rei em silêncio, com a cabeça inclinada recatadamente, a imagem da elegância modesta. O rei estendeu a mão sem hesitar, ainda sorrindo, ainda olhando para a mulher de marfim, como se ela fosse a única pessoa na sala. A taça, o veneno. A paralisia de Odette se quebrou. Não! Gritou ela. Ela rompeu a última fileira de cortesãos e se lançou para a frente. A multidão suspirou. Os guardas se moveram, mas ela foi mais rápida. Odette chegou ao estrado no momento em que os dedos de Rowan tocaram a taça. Ela a derrubou das mãos de Diz com sua própria taça vazia. O vinho envenenado se espalhou pelos degraus de mármore branco. Onde ele caiu, a pedra chiou e escureceu. As rosas em um vaso próximo murcharam instantaneamente, suas pétalas ficando marrons e se transformando em pó. O salão ficou em silêncio. Todos olharam para a pedra corroída, para as flores mortas, para a evidência clara do veneno. Depois para Diz, paralisada em choque, ainda vestindo o vestido de Odette, e para Odette, em seu vestido marrom simples e máscara simples, respirando com dificuldade, a mão ainda estendida depois de afastar a morte. Os olhos de Rowan fixaram-se nos dela. O reconhecimento inundou seu rosto. Odette, ele sussurrou. Capítulo 7. O salão de baile ficou paralisado em silêncio chocado. 1000 olhos fitavam o mármore corroído, as rosas mortas, a evidência clara do veneno. Mas Odette só via ele. Os olhos cinzentos de Rowan fixaram-se nos dela, e o mundo reduziu-se apenas a eles dois. Reconhecimento, alívio e algo mais intenso inundaram o rosto dele. Ele se moveu antes que ela pudesse respirar, fechando a distância entre eles em 2 passadas. As suas mãos subiram para segurar o rosto dela, inclinando-o em direção ao seu, e o olhar nos seus olhos fez o coração dela parar. Você veio, ele sussurrou, a voz áspera de emoção. Você está aqui. Você está segura. Odette sorriu. Apesar de tudo, apesar do caos, do perigo, das centenas de nobres observando. Eu vim, ela sussurrou. Mas então a sua testa franziu-se, a confusão obscurecendo a sua alegria. O seu polegar acariciou amassando o rosto dela, como se para se certificar de que ela era real. Mas eu não entendo. Quem era aquela pessoa? Por que estavas tu? Um grito cortou o ar. Jatis correu, tentando fugir pelas escadas. Os guardas agarraram-na imediatamente, segurando-lhe os braços. Solte-me, ela lutou. Eu não fiz nada. Ela me obrigou a explicar, ordenou Rowan, com a mão ainda emoldurando o rosto de Odette. Rápido. Hoje cedo fui acusada de roubo e presa, explicou Odette. Madame Boer plantou provas no meu quarto porque descobri que ela vinha roubando sua casa há meses, comprando suprimentos baratos e ficando com a diferença. Os meus amigos me libertaram quando ouvimos os guardas a falar sobre uma tentativa de envenenamento. Giz vestiu o vestido que você me enviou para se passar por mim, para envenená-lo, para que todos pensassem que fui eu. Boer orquestrou tudo. O maxilar de Rowan se contraiu, seus olhos ficaram frios e perigosos. Guardas, tragam Madame Boer agora. A multidão se abriu. 2 guardas arrastaram Boer, com o rosto pálido, mas fingindo inocência. Vossa Majestade, isto é claramente um mal-entendido, começou Boer. Revistem Jatis, ordenou Rowan, interrompendo-a completamente. Um dos guardas enfiou a mão no corpete de Jatis. Ela gritou em protesto, mas ele tirou um pequeno frasco de vidro, ainda meio cheio de um líquido escuro. Belladonna, anunciou o guarda, abrindo-o cuidadosamente concentrado. Suspiros percorreram o salão de baile. Isso não é meu, Madame Boer Delmont. Ela disse que era perfume. Jatis soluçou. Mentiras, Boer cuspiu. Vossa Majestade, esta rapariga foi claramente corrompida por aquela criminosa. Ela apontou para Odette com rancor. Tenho provas, Odette disse, apesar do seu coração acelerado. Notas, datas, registros de discrepâncias entre os seus livros contábeis e os suprimentos reais. Conveniente que você afirme isso agora, Boer zombou. Ela está a dizer a verdade. A voz de Liv ressoou entre a multidão. Outros criados se adiantaram, encorajados. Um cozinheiro mais velho, um cavalariço, um funcionário do almoxarifado. Madame Boer me ordenou que falsificasse os registros de inventário, disse o funcionário nervosamente. Disse que me demitiria se eu não o fizesse.
Ela ameaçou meu emprego se eu mencionasse a qualidade dos grãos, acrescentou o cozinheiro. Ela rouba há pelo menos um ano. Outra voz se fez ouvir. O rosto de Buer se contorceu de raiva. Como ousa, seu insignificante? Chega! A voz de Roven cortou o salão como uma lâmina. As suas mãos se soltaram do rosto de Odette quando ele se virou para os guardas. Prendam os dois. Madame Buer e Jates serão julgadas por tentativa de homicídio, conspiração, roubo e traição. Quero uma investigação completa. Não! Buer gritou quando os guardas agarraram os seus braços. Você acredita mais na palavra de uma criada comum do que na minha. Acredito na palavra da mulher que salvou a minha vida, disse Roven friamente. 2 vezes mais do que numa ladra e numa potencial assassina. Tirem-nas da minha vista. Os guardas arrastaram as 2 mulheres para longe, os seus protestos ecoando pelo salão de baile. A multidão assistiu em silêncio atordoado. Roven voltou-se para Odette, a sua expressão suavizou-se, a fúria fria, derretendo-se em algo caloroso e maravilhado. Odette, disse ele, a sua voz ecoando claramente pelo salão silencioso. Salvaste a minha vida novamente. Arriscaste tudo para me avisar, mesmo depois de ter sido falsamente presa e despojada de tudo. És inocente de todas as acusações, e eu declaro isso publicamente perante todas as testemunhas. O alívio inundou-a. Obrigada, Vossa Majestade, disse ela com uma reverência. Não, obrigado, disse ele suavemente. Então, para seu completo choque, ele ajoelhou-se diante dela. Todo o salão de baile suspirou. O que está a fazer? Odette sussurrou, tentando puxá-lo para cima. Levante-se. Você é o rei. Não pode fazer isso. Eu posso muito bem ajoelhar-me diante da minha rainha, disse ele, os olhos cinzentos fixos nos dela. Ele levou a mão dela aos lábios, dando um beijo nos nós dos dedos dela que a fez estremecer. A sua rainha? Perguntou ela confusa. Se aceitar, disse ele, torne-se a minha rainha, a minha esposa. O salão de baile pareceu inclinar-se. Odette olhou para ele, incapaz de processar as palavras. Eu não aceito, mas o anúncio do noivado. Lady Sarafine. Um simples rumor, disse Roven com firmeza. Nunca houve nenhum noivado, Odette. Ela balança a cabeça, confusa. Mas então por que... Deixe-me ser claro. O rei disse, levantando-se, mas mantendo as mãos dela entre as suas. Odette, você salvou a minha vida. Você me curou e cuidou de mim quando eu estava mais vulnerável. Você me tratou como um homem, não como um rei. Você expôs a corrupção no meu castelo, correndo um grande risco pessoal. Você escapou da prisão para me salvar de um assassinato. A voz dele ficou mais intensa. Você é inteligente, gentil, corajosa e altruísta. És tudo o que uma rainha deve ser. Tudo o que eu poderia desejar. Ela estava a chorar agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vossa Majestade. Além disso, ele interrompeu, sua voz ficando mais baixa, mais íntima. Estou apaixonado por ti, caso isso não tenha ficado claro. Um soluço escapou dela, feliz, incrédulo, emocionado. Suas mãos subiram para segurar o rosto dela novamente, seus polegares gentilmente enxugando suas lágrimas. Se precisar de tempo para pensar, pode ter. Odette beijou-o. Ela ficou na ponta dos pés e pressionou os lábios contra os dele, derramando todo o sentimento que vinha reprimindo. Os braços dele envolveram a cintura dela imediatamente, puxando-a para perto, beijando-a de volta com uma ternura feroz que fez a cabeça dela girar. O salão de baile explodiu em aplausos e vivas. Roven sorriu contra os lábios dela, afastando-se apenas o suficiente para murmurar. Isso é um sim? Sim, Odette sussurrou, rindo entre lágrimas. Ele beijou-a novamente, mais profundamente desta vez, e a multidão aplaudiu ainda mais alto. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Roven virou-se para se dirigir ao salão de baile, mantendo um braço firmemente em volta da cintura de Odette. Senhoras e senhores, anunciou ele, com a voz cheia de alegria. Posso apresentar-vos a vossa futura rainha? Os aplausos foram ensurdecedores. Os nobres fizeram uma vênia. Os criados aplaudiram. E Odette, a criada que salvou um lobo numa tempestade de neve, ficou ao lado do seu rei e percebeu que, às vezes, os contos de fadas se tornam realidade. Muito obrigada por ouvirem. Espero que tenham gostado desta história.
À medida que nos aproximamos das festas de fim de ano, tenho algo especial planeado. Este mês, no Patreon, em vez de uma história exclusiva, lançarei um pacote de 5 a 7 contos de Natal com alguns dos seus personagens favoritos de histórias anteriores, envolvidos em pequenas aventuras festivas acolhedoras, românticas e comoventes. E se quiser um pouco da magia das festas, deixe um comentário abaixo com a sua citação favorita deste episódio. Escolherei um vencedor que receberá um mês gratuito de acesso a toda a minha biblioteca de conteúdo exclusivo no Patreon.